Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast O Seu Negócio, um espaço onde você que é empresário, profissional liberal, você que é prestador de serviço pode expor aqui tudo que você faz de melhor. Hoje nós vamos falar sobre direito, vários direitos que nós temos que muitas vezes desconhecemos. Eu estou aqui com a advogada Dalila Barbosa Soares, que é advogada, ela é psicoterapeuta, especialista em processo penal, principalmente no que diz respeito à Lei Maria da Penha, vai falar muito sobre isso aqui para a gente, e também direito de trânsito. Isso. Dalila, seja bem-vinda aqui no Seu Negócio. Vamos falar, desse seu negócio que é trabalhar o direito, lidar com o direito em defesa, das pessoas, principalmente das mulheres. Mas antes, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A Dalila, ela é uma enfermeira que virou advogada, Dalila? Conta essa história. Como é que você fez enfermagem, trabalhava com enfermagem, e qual foi o ponto de virada de chave onde você parou e pensou, não, agora eu quero ser advogado? Como é que foi isso? Então, antes de falar, eu quero pedir a Deus, que nos abençoe, que esse podcast nosso possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que elas possam ser ajudadas com essa nossa fala. E que Deus possa nos abençoar. Então, eu vim do Paraná, eu cheguei do Paraná aqui em Mato Grosso do Sul com 17 anos, sozinha, com um filho. Eu tinha um filho pequenininho que hoje, graças a Deus, mora nos Estados Unidos, é americano, meu filho. Bacana. E aí eu cheguei totalmente vulnerável, precisando de ajuda das pessoas, da sociedade e tal. E eu cheguei em Viema, eu conheci uma pessoa em Viema e cheguei em Viema. De princípio, eu sempre fui muito flexível, eu sempre trabalhei, assim, gostei muito de trabalhar, e tudo que me ofereciam para fazer, eu sempre fazia com muito cuidado, com muita dedicação. E aí eu fui trabalhar no supermercado. Eu cheguei em Viema, a vaga que me deram era para trabalhar no supermercado de repositor de mercadoria, Eu fui muito feliz naquele mercado, eu sou sempre muito feliz nos lugares onde eu vivo, Legal. E aí, nesse supermercado, com 10 dias que eu tava lá, eu conheci um médico. Ele tava fazendo compra, começou a conversar comigo, E a gente jovem, a gente é muito alegre, Assim, a gente muito é muito disposto, sempre, a tudo. E aí, eu comecei a conversar com ele, eu falei pra ele que eu tinha vontade de ser enfermeira. Aí ele falou, olha, quando eu estiver precisando de uma enfermeira, eu venho te buscar, eu vou te ensinar. Só que eu tinha a 4ª série. Aliás, eu não tinha a 4ª série completa. Porque quando eu vim embora do Paraná, eu tinha tido um problema de saúde, tive que deixar a escola. Então, eu vim com o 3º ano primário, na verdade, Sim. Aí, um dia ele voltou lá no mercado, eu estava trabalhando, E o dono do supermercado que eu trabalhava, ele me disse assim um dia, eu vou te ensinar a trabalhar no supermercado, mas sei que você não vai ficar aqui. Porque você não nasceu para isso, Aí, esse senhor, o médico, voltou lá um dia e falou, olha, eu tenho uma vaga no meu hospital, se você quiser, eu vou te ensinar a trabalhar. Aí eu falei, eu quero. Olha que bacana. As oportunidades surgem assim quando Deus coloca no teu caminho, Deus é extraordinário, Aí eu fui. Eu fui lá no hospital dele, ele fez uma entrevista comigo, e aí ele começou a me ensinar tudo de hospital. Ele me pagava um salário lá e eu conseguia bancar meu filho, com a ajuda das pessoas, porque eu tinha uma criança, meu filho estava com 3 anos, era muito pequeno. E aí as pessoas, eu tive sempre muita ajuda. Em Viema, a família Santos lá de Viema, eles foram assim, minha família mesmo. Eles me abraçaram meu filho, criaram meu filho com muito carinho, com muito cuidado. Inclusive, meu filho chama eles de pai e mãe hoje, Eu tenho muito orgulho disso, Bacana. E aí, eu fui trabalhar nesse hospital. E aí, lá eu aprendi muito, de hospital, de enfermagem e tal. De cuidar das pessoas. De cuidar das pessoas. Isso é muito gratificante, Você vê uma pessoa ali acamada, precisando de um medicamento, de um cuidado, de uma palavra. E assim, quando a pessoa está acamada, quando ele está doente, a conta bancária dele é a mesma, entendeu? Ele precisa de um cuidado, ele precisa de atenção, Ele se vê ali vulnerável. E isso é muito gratificante pra gente que tá na enfermagem. E aí eu vim para Campo Grande, Eu tive um outro problema e tive que vir embora para Campo Grande. Chegando aqui em Campo Grande, logo em seguida veio o governo Collor, que o governo nos reconheceu como enfermeiros. Sim. Nós que éramos práticos, que comprovassem carteira de trabalho, que tínhamos um tempo X de enfermagem, estávamos autorizados a trabalhar. E aí nós podemos fazer... Sem informação específica, Sem informação específica, Tinha que ter um tempo X, não lembro lá como que era. Nós tínhamos que comprovar uma prática e aí a gente conseguiu pegar a carteira do Corém e trabalhar.
E aí a minha paixão sempre foi a sala de parto e a urgência, né? Eu sempre gostei muito disso, ver os bebês nascer, né? Porque em Viema era muito isso, né? Então, assim, fazer parto e tal. E eu sempre, nessa época eu era enfermeira parteira praticamente, né? E emergência, né? Na nossa época não tinha SAMU, não tinha bombeiro, né? As pacientes chegavam pra gente do jeito que era encontrado na rua, né? Depois de um acidente. Nossa, que né? loucura, Então nós né? fazíamos ali os primeiros socorros, estabilizar o paciente e tal. Era muito gratificante, né? Só que daí eu fiquei na enfermagem bastante tempo. Eu fui uma das enfermeiras que iniciou o hospital da Unimed, né, quando ele era o Miguel Couto, né, que hoje se fala Hospital da Unimed, mas na minha época ele era o Miguel Couto. Eu fui uma das enfermeiras que iniciou o Miguel Couto, né? Isso aqui em Campo Grande Sim, já? aqui, ali perto da UAB, tem o Hospital da Unimed ali do lado, né? Então, quando iniciou, não sei se você lembra, ali era um hospital pequenininho, chamado Miguel Couto, era uma associação médica. Eu iniciei ali. Eu fui uma das enfermeiras que iniciou no centro cirúrgico ali. Ele era um hospital pequenininho, né, começando. Só que daí me surgiu, nessa época, a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? E eu sempre tive uma mente muito de ir, né? De desafios, né? E aí eu fui para os Estados Unidos. Eu primeiro fui para a Europa, passei 2 anos lá. Aí eu fui para os Estados Unidos, passei 5 anos nos Estados Unidos. Mas aí eu tinha construído já um patrimônio aqui e tal, e eu precisava ir embora para administrar o que já tinha sido comprado para mim aqui. E aí eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de fazer um curso superior, porque era isso que eu queria, juntar o dinheiro para fazer um curso superior. Eu tinha que fazer um curso superior e eu fiquei entre enfermagem e direito, né? Porque as minhas paixões, assim, o meu foco... Você já estava na área da enfermagem, era né? fazer Seria mais enfermagem, adequado. Psicologia, também sempre gostei muito disso, né? Por isso que eu fui depois para fazer esse curso de psicoterapeuta, direito e jornalismo, né? Eu sempre gostei de trabalhar com gente, né? Conversar com gente, né? Tá. E aí eu... Você chegou a fazer jornalismo, não? Não. Eu tive uma amiga que eu chamava Valéria, que ela era do jornalismo, na época quase eu fui, né? Mas aí eu falei, não, vou pro direito. Aí quando eu fui para a faculdade, eu lembro que eu fiz, eu prestei vestibular para fazer direito, e aí eu falei, olha, se eu não passar para direito, aí eu vou fazer enfermagem lá no CDB. Tinha uma amiga minha que trabalhava lá, dava aula, ela falou, se você não passar, eu te trago para cá, você faz enfermagem. Aí eu peguei e fiz direito, mas assim, o direito para mim sempre foi algo muito importante, muito sério. Eu tinha medo até porque eu sabia a seriedade que existia nisso, né? Porque é liberdade de pessoas, é saúde mental, né? Não se pode falar de direito se não se falar de saúde mental, né? E de vida, de equilíbrio, de família, né? Tudo isso, né? E aí eu fui pro direito. Passei, né? Graças a Deus, tive muito sucesso na faculdade, passei no vestibular. E aí cursei os 5 anos, né? E aí, desde então, você está sempre em defesa das pessoas. Sim, em defesa. Você, Dalila, se especializou mais na questão da Lei Maria da Penha. Vamos falar um pouco sobre a Maria da Penha, que muita gente já conhece, sabe que existe, sabe mais ou menos que é uma lei, né, criada para a defesa da mulher, especificamente. Mas vamos explicar um pouquinho, né, para o público que está assistindo o podcast, como é que surgiu a Lei da Maria da Penha? Assim como outras leis que nominaram, que nós temos os nomes de hoje, foi um caso que deu início e foi, né, deu nome à Lei Maria da Penha. Era uma farmacêutica, né? Inclusive nós, quando eu estava na OAB, eu fiz parte uma época de umas comissões da OAB, que é bem interessante para os advogados fazer parte dessas comissões. Nós trouxemos a Maria da Penha aqui, ela veio no Diamond Hall ali. E ela está viva ainda hoje? Ela não? é viva, Sim, ela né? é viva. Ela veio ali no Diamond Hall para fazer uma palestra para a gente, para falar sobre a vida dela. E ela foi uma mulher que apanhou muito, né, do marido. O marido, inclusive, ele nem era brasileiro, ele casou com ela a fim de nacionalidade, né? Sim. E ela apanhou e ela fazia boletim de ocorrência, né? Ela fazia boletim de ocorrência contra aquelas agressões, não adiantava nada. Aí um dia ele simulou um assalto na casa para atirar nela. E aí ele atirou nela, foi quando ela ficou paraplégica. Ele atirou nela e um dos tiros acertou a coluna. Ele achou que ela havia morrido até. Aí nisso, né, chegou as pessoas, o socorro, porque houve os tiros e tal. Porém, ela sabia que não tinha sido um assalto, que tinha sido ele, só que ninguém acreditava nela, né? Porque ninguém acreditava na voz da vítima, né? E aí ela foi socorrida, ela ficou hospitalizada e ela ficou paraplégica. Porque ela ficou paraplégica, ela acabou ficando muito tempo internada, até ela se adaptar, né, tal. E ela tinha 2 filhas com ele. E o que mais segurava ela é que nós vivíamos um poder familiar, né, o pátrio poder, o homem é que tinha, né, as rédeas de Aquele tudo. poder Então, patriarcal, isso, era difícil para a mulher se livrar de uma situação de violência, né?
E aí ela teve que voltar para casa. Ela, depois que ela teve alta, né, e corria então um inquérito, né, para se falar sobre isso, porém não se acreditava que tivesse sido ele que tivesse atirado nela. E aí ela teve que voltar para casa. Apesar de todos os boletins de ocorrência que ela tinha, ela teve que voltar para casa. E aí aconteceram duas coisas interessantes. Aconteceu que a Globo começou a fazer novela falando sobre violência doméstica e familiar. E aí as pessoas começaram a refletir um pouco mais e começou a surgir ONGs de proteção à mulher. Porque por parte do governo, nem federal, porque assim, quando o governo federal cria mecanismos, os estaduais vão abraçando, né? Porém, não existia mecanismo por parte do governo federal. E aí, então, os estados também nos preocupavam com isso. Porém, nós como Brasil, nós somos signatários dos pactos internacionais de direitos humanos de não violência. Sim. Mas o Brasil não fazia nada. Aí uma ONG entrou em contato com ela e falou, olha, nós não vamos mais fazer boletim de ocorrência no Brasil nem delegacia. Nós vamos fazer uma denúncia, vamos denunciar o Brasil na Corte de Direitos Humanos. Entendeu? Sim, lógico, então, para ver se despertava realmente a importância de atenção para o caso. Aí foi feito, foi então esses boletins de ocorrência, que eram muitos que ela tinha, e ela, junto com essa ONG, fizeram uma denúncia do Brasil, né, na Corte Internacional. Aí o Brasil foi multado na época do governo, era também o PT estava no poder, era o governo Lula, por isso foi ele que assinou a lei. E aí foi dado para o Brasil um prazo para criar a lei de proteção à mulher, e o Brasil foi multado, né, e teve que criar a Lei Maria da Penha. Por isso que leva o nome dela, né, a Lei Maria da Penha. Assim, essa lei ela foi recebida por nós mulheres que sofremos violência, porque eu também já fui vítima de violência doméstica, com muito bons olhos, né, porque era uma lei que vinha nos proteger, que os homens poderiam ser punidos e tal. E aí começaram então a surgir mecanismos, né, que pudesse coibir a violência. Um desses mecanismos é a própria lei que pune o homem, né, que tem uma pena mais pesada. Aí os homens passaram também a responder por o descumprimento da medida protetiva. Já tinha medida protetiva naquela época. Aí tipo assim, quando surgiu a medida protetiva, né, isso é muito legal por um lado, né? Isso é muito legal por um lado, por quê? Porque o homem que descumpre a medida protetiva, ele passa a responder outro processo agora por descumprimento da medida protetiva. Sim. Né? E se ele ficar descumprindo a medida protetiva, ele vai ter vários processos por descumprimento da medida protetiva e vai acabar tendo uma pena maior, porque vai somar essas penas de descumprimento, né? Isso é muito legal. Porém, também, eu consegui conhecer alguns lugares, aqui principalmente do interior do Mato Grosso do Sul, de algumas delegadas que acabaram criando um mecanismo para ajudar o homem violento. Isso é muito interessante. Porque o homem violento precisa saber a origem da violência dele. Para ele ser ajudado. Porque não adianta nada eu ir na sua casa e tirar a sua esposa de lá. Você vai colocar outra mulher lá. Exatamente. E a pessoa responsável pela violência que não vai ser tratada, não vai ser, de uma certa forma, punida ou regida por alguma regra. Não adianta, por exemplo, eu entro num lar onde existe um casamento com 3, 4 filhos, 2 filhos ou um filho só, e aí eu tiro essa mulher lá de dentro e não dou oportunidade desse homem se tratar, ele vai continuar tendo contato com esses filhos, porque são filhos dele, ele precisa ter contato, os filhos precisam ter contato com ele. Essa violência pode se estender aos filhos. Ele vai arrumar outra mulher e ele vai ser violento com essa outra mulher também. Sim, então é importante sim que esse homem seja punido, que ele tenha que cumprir uma pena por essa violência, mas é importante também o Estado criar mecanismo para abraçar essa pessoa e tratar, né? Entendeu? Então assim, eu lembro que a gente chegou em alguns municípios daqui, que a delegada chegou, não lembro exatamente qual foi a cidade, mas que a delegada chegou a comentar que ela tinha diminuído muito a questão da violência, porque ela negociava com o homem. Ela falava, então assim, a gente espera esse inquérito um pouco e você vai para tratamento, né? E dependendo do resultado do tratamento, ele tinha uma amenização da pena, alguma coisa assim. Muitas vezes a mulher quer reconstruir o casamento, ela não quer apanhar, ela não quer sofrer violência. Ela não quer sair de casa muitas vezes, a mulher não pode, na verdade. Exatamente, e os filhos vão sofrer consequência, porque não adianta você dizer que é a mesma coisa você criar seu filho com o pai dele do que você criar com outro homem.
Dificilmente você vai conseguir ter um casamento legal, onde, né, tá tudo tranquilo com o pai biológico, que entende aquela criança, do que uma pessoa que vem de fora e já encontra essa criança com 5, 6 anos. Que tem que haver uma adaptação, né? E normalmente o que a gente percebe, né, a gente que é da imprensa, acompanha muito o noticiário, a gente percebe que há uma recorrência da violência doméstica porque a própria mulher não quer ir embora. Muitas vezes ela não quer se separar, ela viveu um momento, né, de violência ali e tal, mas ela não quer se separar porque ela sabe que sozinha vai ser muito mais difícil com aquele. Só que como o marido, o homem, não tem esse acompanhamento, a violência acaba sendo recorrente dentro de casa, né? Eu sou assim, né? Quando se trata de Lei Maria da Penha, e eu fui vítima de violência física, psicológica, financeira, todas as formas de violência que nós vamos falar daqui a pouco, eu fui vítima. Então eu sei o que é ser vítima de violência. Mas eu entendo que lá atrás, quando eu fui vítima de violência, se esse homem violento tivesse sido abraçado, de repente eu também teria tido uma vida melhor e ele também teria tido uma vida melhor. Porque quando ele é violento, ele vai ser violento em todos os lugares, porque existe uma raiz da violência. Com todas as pessoas que estiverem com ele. E hoje eu, com a experiência de psicoterapeuta, eu vejo isso muito mais nítido do que eu via lá atrás, quando eu era só advogada. Entendeu? Então, assim, qual é a raiz dessa violência? Toda pessoa violenta, quando você vai fazer uma anamnese com ele, você vê que existe ali a raiz, de onde veio essa violência. Às vezes até um trauma de infância, alguma coisa que fez com que a pessoa vive. Ô Dalila, a gente vê hoje uma certa banalização do termo feminicídio. Né? Parece que toda agressão, toda e qualquer agressão contra a mulher é feminicídio. Porque, na verdade, a definição de feminicídio é um crime cometido com a mulher por ela ser mulher. Mas, por exemplo, tem muitos crimes, né, que atribuem como feminicídio, por exemplo, uma traição. A mulher traiu, o marido foi lá e matou. A gente não pode considerar como feminicídio, porque ele não matou por ela ser mulher, matou por causa de uma traição. Você acha que realmente esse termo ficou banalizado e os índices que a gente tem de feminicídio hoje não correspondem à realidade? Olha, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque quando eu estava nas comissões da OAB, a gente via muito nas escolas falar com as crianças sobre isso, né? Nos postos de saúde, naquele intervalo que as pessoas que esperam no médico, nós íamos como advogadas falar sobre combate à violência, falar sobre isso. E é bem interessante, porque, como você está falando, nem todo crime de homicídio contra uma mulher é feminicídio, né? E nem toda violência contra a mulher pode ser considerado que ela sofreu aquela violência por ela ser mulher, né? Por que o homem às vezes bate, às vezes mata e é considerado feminicídio? Porque ele bate na condição de mulher. Na condição de ser... vamos falar disso, por exemplo, numa relação homoafetiva, né? Que as pessoas na relação homoafetiva também são protegidas pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha protege a pessoa que está na condição de mulher, de situação ali de vulnerabilidade feminina, né? Então, por que às vezes ele mata? Porque ele não quer perder aquela mulher, ele não quer deixar de ser proprietário daquela mulher, ele não quer perder a autoridade que ele tem sobre ela, e quando ela tenta sair debaixo daquela autoridade, ele bate, ele mata, ele deixa ela ali. Pressiona de uma outra forma. Exatamente. Agora, quando é um desentendimento entre pessoas, seres humanos, aí a gente não pode falar que é um feminicídio, ou que foi uma violência por ela ser na condição de mulher. Dela, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, e não só assim, eu penso até que as mulheres, eu sempre falo isso, para ter cuidado com a Lei Maria da Penha, porque senão daqui a pouco as pessoas vão perder o respeito pela lei. A lei, ela foi feita para proteger mulheres vítimas de violência por a sua condição de mulher. Né? Por você me bate, porque eu sou mulher, porque eu não tenho força. Porque não adianta eu falar que eu tenho força de um homem, eu não tenho, nem quero ter. São condições diferentes. São condições diferentes. Condições físicas diferentes. Até se eu reagir e a pessoa me segurar pelos braços, já vai ficar a marca, eu não tenho, né? Então, assim, a minha condição de mulher. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Porque senão a gente vai acabar, em vez de ganhar com a lei, a gente vai acabar perdendo. Né? Como a Henri Borel, por exemplo, né? Que veio aí para proteger as crianças, né? Tem que ter muito cuidado, né, com isso, porque a criança ela tem que ser protegida, cuidada pela família. A partir do momento que não houve essa proteção, aí sim a lei é Henri Borel, porque ele vai apanhar por aquela condição de criança, de estar submetido ali àquela situação, né, de vulnerabilidade e tal. Então tem que realmente ter muito cuidado com isso, banalizou. Dalila, quais são as formas de violência contra a mulher que a Lei Maria da Penha considera realmente, não, isso aqui é violência? Porque tem várias, digamos assim, várias modalidades, várias formas de violência, né? Olha só, agora
O homem, ele faz a pessoa violenta, né? Porque a gente não pode falar o homem, né? Porque existe mulher também que responde pela Lei Maria da Penha, né? Existe madrasta, filhas, né? Que tem as mães em casa, né? Que são violentas com as mães, com as sogras idosas. Madrasta com as crianças. Então, tudo isso. Mas a mulher também responde à Lei Maria da Penha. Sim, ela também responde à Lei Maria da Penha. Se ela for violenta, ela também vai responder. Então, assim, ó, a pessoa, quando ele vai praticar a violência física, é difícil que ele chegue já e pratique a violência física. Sim. Geralmente ele faz um caminho para chegar na violência física. Começa na discussão, uma parte ele começa a desconstruir agressão. Você. Né? Se eu quero te desconstruir, eu começo na tua parte psicológica. Eu começo a falar coisas para você todo dia que vai te desconstruindo. Sim. A violência verbal ali é a moral, assédio moral. Que você não assim. faz nada direito, que essa casa poderia estar limpa melhor, que você está muito magra, que você está muito gorda, que essa roupa não fica bem para você, que isso aqui não fica bem. Você vai desconstruindo a pessoa, que você não faz nada bem. Começa a comparar você com outras pessoas, começa a te desconstruir. Depois ele vai para a violência moral, que é falar para as pessoas de você, que você é isso, que você é aquilo, ele vai te desconstruindo, né? Violência psicológica, violência moral, a violência financeira, que é colocar você para trabalhar, para passar o dinheiro todo para ele. Essa violência é muito praticada contra idosos, por exemplo, né? Com os benefícios deles, né? E aí, quando você está bem vulnerável, que ele te bate, você já não reage mais. Porque você já se vê como uma pessoa... Teve um esgotamento emocional. Não merecedora, Exato. Entendeu? Tipo assim, tem algo muito bom para fazer, né? Mas como se eu não tivesse merecimento, eu não mereço isso. E aí, quando ele chega... E agora, o último, né, que a gente teve aprovado agora, que é bem interessante, é o vicaricídio, né? É o vicário. Por quê? Eu mato o seu filho para te atingir. Eu quero que você sofra. Chama vicaricídio. O vicaricídio. Eu não tinha ouvido falar nesse termo. O vicaricídio e nós tivemos assim no Brasil agora muitos casos assim, né? Dos companheiros. Quer dizer, você agride ou fere outra pessoa para te ferir indiretamente. Porque se eu te mato, eu já te tiro de circulação, você não vai sofrer. Entendeu? Então, o que eu faço? Entendi. Eu mato o seu filho. Um irmão, um ente querido, a família, alguma coisa para atingir a pessoa. O vicaricídio. Então, agora tem a violência física, a violência psicológica, a violência financeira, a violência sexual, que é a exploração também. Tipo, você pode explorar essa pessoa sexualmente, você pode colocar... Eu já vi alguns casos assim, já tive possibilidade de, como psicoterapeuta, eu tratar mulheres assim, que os maridos, os companheiros faziam com que elas se envolvessem em situações de sexo para satisfazer eles, né? Tipo assim, até com outras pessoas. Tipo assim, trazer amigos, amigas, pessoas para se envolver sexualmente, ou até explorar mesmo, colocar na prostituição. Então, é a violência psicológica, a violência financeira, a violência sexual, que pode acontecer, e agora o vicaricídio. O problema da violência é que algumas mulheres, né, elas pensavam assim, que, mas às vezes a gente questionava, mas ele é violento com você? Elas falavam, não, ele não me bate. Elas entendiam só apanhar. Mas tinha um outro tipo de violência meio velada em termos ali. Exatamente. Aí feria do mesmo jeito. Quando você ia conversar com essa mulher, você via ela destruída psicologicamente, destruída moralmente, explorada sexualmente, financeiramente, aí batia, e agora o vicaricídio. Né? Inclusive, uma coisa bem importante, uma decisão que nós já tivemos, que eu não lembro que estado que foi, de um juiz que ele acabou agravando a pena do agressor, porque o agressor matou o gato dela. Nossa. Né? Você sabe que a gente gosta de gato, né? Tem gente que gosta, a gente gosta de animais domésticos. Então, o que ele fez? Para atingir ela, ele matou o gato. Para fazê-la sofrer. E teve a pena ampliada por causa disso. O juiz entendeu que aquele gato morreu, e na época ainda não se falava muito, né, em violência contra os animais, como é hoje, e aí o juiz agravou a pena dele em função dele ter matado o gato. Porque hoje tem um crime direto, né, de agressão animal, você pode responder por isso, só que naquela época não tinha. Não tinha. Então, o que acontece? O homem violento, ou a pessoa violenta, ele acaba ferindo o seu redor ali, né, sua família, tanto que, por exemplo, quando eu sofri violência, uma das coisas que a pessoa que me agredia falava era que eu vou colocar fogo na sua casa com seus filhos dentro. Seus filhos. Nossa, entendeu? Que loucura, né? Tipo assim, claro, ele vai me atingir, vai atingir meus filhos, que é o que de mais precioso eu tenho. Meus bens, o que eu tenho, que é um livro, que é uma coisa que eu gosto, né? Ô Dalila, a gente ouve muito, eu acompanhei, fiz muita matéria sobre isso quando eu estava no jornalismo nacional, e a gente vê, né, que alguns juízes trataram alguns casos de violência contra a mulher
como se a culpa fosse da mulher. Foi ela que provocou, foi ela que não sei o que e tal, ela infernizava a vida do cara e tal. A gente sempre ouviu muito falar. Na realidade, qual é a porcentagem de culpa que a mulher tem nesses casos de violência onde o homem é punido? Já chegou a fazer uma análise disso como psicoterapeuta? Olha só, dentro do processo penal, dentro do penal, nós temos uma tese que chama vitimologia. O que é a vitimologia? A gente nem pode falar disso que a sociedade não aceita, né? Sim. Você tem que ser especialista muito em penal e psicoterapeuta e psiquiatra para você entender isso. A vitimologia é quando a vítima dá causa. A vítima, de alguma forma, ela provoca aquela situação. O fator de provocação da fator de provocação da crise, entendeu? Só que no caso da Lei Maria da Penha, o que acontece? O que nós vimos é assim, inclusive a própria Maria da Penha diz que quando ela começou a apanhar, que ela comentou com uma pessoa que ela estava apanhando, a pessoa perguntou para ela, inclusive não foi uma pessoa, foi um jornalista. Quando ela foi entrevistada, ele perguntou para ela o que ela tinha feito. Tipo assim, a culpa é sua? Tipo assim, já acusando-a, né, diretamente. E eu tive uma situação pessoal que eu apanhei e que aí eu demorei muito tempo para contar para as pessoas que eu tinha apanhado, porque eu tinha medo da minha família procurar essa pessoa. É o que geral acontece, né? Ou é o medo da família sua procurar ele, ou o medo dele reagir de forma ainda mais violenta. E aí, pasmem você, mas uma pessoa da minha família... depois de muitos anos que isso acontecia, eu já tinha me distanciado muito dessa pessoa. E aí um dia a pessoa da minha família, eu contei, né, pra essa pessoa, tal, que eu tinha apanhado. Falei, olha, você defende tanto ele, mas você não sabe, eu apanhei dele. Sim. E apanhei muito, né? Eu me distanciei porque eu apanhei. Aí essa pessoa um dia encontrou com ele e falou pra ele, falou, você não, né, a gente não sabia, mas você bateu nela, né, tal, agora ela contou. E aí ele justificou porque que ele tinha me batido. E aí no dia que essa pessoa da minha família me encontrou, ela falou pra mim, agora eu sei porque que você apanhou dele. Você apanhou dele porque você fez isso, isso e isso. Quer dizer, culpou, eu era culpada. Uma parte da culpa pra Exatamente, eu era culpada por ter apanhado. Então, assim, a gente vê muito isso, sabe? O que você fez, né? Mas eu penso, assim, que não existe nada que uma mulher faça que ela mereça apanhar. Se você tá vivendo com essa mulher, tá namorando, tá tendo uma convivência com essa mulher, e de repente essa situação começou a ficar intolerante pra você, o meu filho, por exemplo, passou por uma situação assim, lá nos Estados Unidos. Meu filho chegou dos Estados Unidos, ele casou com a moça lá, e aí chegou um momento que a convivência começou a ficar insuportável. Ela era super violenta, ela não deixava ele ver a comunidade brasileira, né? Porque ele gostava, ele queria ir nos barzinhos, nas lanchonetes, onde tinha brasileiro, né? Pra conversar um pouquinho. E aí um dia, o que ele fez? Ele saiu na rua, chamou a polícia e falou pro policial, falei, eu quero que você vá comigo lá dentro que eu preciso tirar minha roupa. Se eu entrar lá dentro pra tirar minha roupa, ela vai chamar a polícia e dizer que eu bati nela. E eu não posso correr esse risco. Né? Então eu preciso que você entre comigo lá dentro, tire a minha roupa, saia, para que ela fique em segurança e eu fique em segurança. Essa é uma atitude correta, porque eu não vou tocar a mão nela, também não vou apanhar, né? E vou sair em segurança, todo mundo vai ficar certo. E aí saiu. Mas meu filho foi muito bem orientado nesse sentido. Toda a vida eu orientei meu filho assim. Mas o que muita gente não tem é essa orientação. Essa orientação. Então, assim, nós, mulheres, e nenhuma mulher e nenhuma criança faz nada para apanhar. O adulto que está ali, o homem que está ali naquele momento, né? Hoje a gente tem isso muito. Isso é uma das coisas que as igrejas nos ensinam, que o homem, ele é o cabeça da casa. O homem, ele é o responsável pela casa. Então, a partir do momento que a sua mulher não está agindo de acordo com o que você precisa, com o que você esperava desse relacionamento, cara, vai num terapeuta, vai num psicólogo. Se você é evangélico, procura um gabinete pastoral. Na nossa igreja, por exemplo, tem gabinete pastoral onde as pessoas podem sentar, conversar, discutir a relação, né? Ver o que pode ser ajustado. Agora, a gente mulher, a gente erra, porque nós somos humanos, todo ser humano erra. Mas nada que uma boa conversa, que um bom tratamento não vai colocar as coisas no lugar. Agora, na pancada, na violência física, na violência psicológica, na violência sexual, porque nada justifica, por exemplo, a violência sexual. Nada justifica você levar um homem pra dentro de casa pra ficar com a sua mulher. Lógico. Pra se satisfazer. Entendeu? Nada justifica você pegar... Eu já tive um caso, por exemplo, que desvio de conduta, desvio moral, tudo, né? Exatamente. Eu tive um caso em que ele detonou com a mulher no bairro. Ele queria se separar, queria justificar a separação, e ela era uma moça muito bonita, e ele detonou com ela no bairro. Ele falou mal dela pra todo mundo, que ela já estava com outro, que ela tinha traído ele, que não sei o quê, que papapá, né? Destruiu com ela. Essa é a violência moral. E nada justifica isso.
Ô, Dalila, tem um caso muito emblemático, recente, inclusive aqui em Campo Grande, uma jornalista, colega nossa, tal, que ela, por várias vezes, ela denunciou o companheiro, impôs uma medida protetiva, ele furou a medida protetiva, né, já raivoso por ela ter feito isso, e ela morreu. Ele foi lá e a agrediu e ela morreu. Falava-se, quando aconteceu o crime, de que as próprias autoridades, Delegacia da Mulher, inclusive teve 2 delegadas que foram substituídas, afastadas por causa desse caso. Porque o próprio atendimento na hora falou, volta para casa, deixa isso de lado, isso aí é frescura, isso é não sei o que e tal, e acabou culminando num caso. Realmente acontece muito isso no meio hoje, de você, de repente, a mulher buscar ajuda, não levarem a sério, achar que entre aspas, frescura e tal, e acaba acontecendo o que aconteceu com essa colega. Acontece por vários motivos. Acontece porque muitas vezes você acha que você está lidando com a parte da sociedade já de classe média alta, né, que você acha que com você não vai acontecer. Porque geralmente o que acontece? A violência, a gente pensa, né, nós temos isso na nossa mente, que a violência ela está mais nas camadas mais baixas da sociedade. Né? Então, quando se trata de uma classe média alta, a gente já acha que a violência não acontece. O que é frescura, entre aspas. O que é frescura, porque ela acha assim, ela tá muito dolorida, e o cara não pode falar nada que ela já se dói, entendeu? Exato. Mas na verdade é que nós temos conhecimento da violência. Então a gente consegue detectar o mínimo quando a pessoa começa ali, você já começa a detectar, você já Opa, tem um sinal aqui de cuidado, de Por isso atenção. tem muitas mulheres hoje que não quer casar, estão solteiras, né, que é independente, porque você começa a namorar, você já começa a perceber ali um índice de violência, uma possibilidade, você já se afasta, né, com medo, né, de depois ter que enfrentar uma situação mais perigosa. Mas existe. E não, eu vou falar uma coisa pra você, não é só aqui no Brasil, não. Eu acompanho muitos documentários, né, pelo Netflix, nos outros países, nos Estados Unidos, apesar de a gente ter isso de que os Estados Unidos é um país que tem lei que segura, não. O índice de violência contra a mulher e contra a criança nos Estados Unidos também é muito alto. Imenso, né? Muito grande. Por todas as leis que eles têm, mas acontece. Com todas as leis. Então aqui no Brasil também acontece, né? Também acontece. Infelizmente a gente vê acontecer. Eu já tive clientes minhas que foram na delegacia fazer boletim de ocorrência, chegaram lá, passaram por uma maior sabatina, parecia que estava passando por uma entrevista de trabalho, né? Se não isso, se não aquilo. Por isso que nós tínhamos uma ONG dentro da UAB uma época, que existe até hoje, mas acho que está meio desativada, que era a UAB, era a União das Advogadas do Brasil. Nós fazíamos caravana, a cada 15 dias íamos no interior fiscalizar as delegacias, para ver como que estava isso, né? Como é que estava o atendimento a essas vítimas. Porque, olha, eu já tive notícia de casos de mulheres que foram mortas na frente da delegacia, né? Isso acontece... Muitas vezes indo lá denunciar o caso. Ela denunciou, saiu, ele estava na frente esperando, matou. Olha que loucura. Então, o que acontece? Tem que levar mais a sério, né? Nós temos aqui em Campo Grande os abrigos, né? Que quando percebe que a mulher pode morrer, elas são enviadas para o abrigo. Nós temos uma delegacia especializada nesses casos. Tem que levar... Os governos têm que dar muita ênfase para isso. Por quê? Porque nós mulheres somos mais de 50% do eleitorado. Nós mulheres o mercado de trabalho hoje, você vai nos supermercados, em todos os lugares, é muita mulher trabalhando. Então, assim, nós temos uma força de trabalho muito grande, né? E nós temos que criar os nossos filhos. Até o dia eu tava comentando com meu marido, assim, que, tipo assim, cara, a maior peso fica nas nossas costas, porque o homem, ele vai pra fora, ele disputa o trânsito o dia inteiro, ele trabalha o dia inteiro, tal, e ele chega em casa, ele deita. Isso. Nós não. A gente chega em casa, a gente tira a roupa rapidinho que a gente tava na rua. Vai cuidar do jantar, vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, vai cuidar de tudo. Vai cuidar do marido. Vai cuidar do marido. E muitas vezes, no meu caso, por exemplo, quando meu marido dorme, eu ainda fico acordado 1h30 lendo alguma coisa, vendo alguma coisa, terminando de colocar alguma coisa em ordem, entendeu? Então, assim, a nossa jornada é muito maior. A nossa jornada é mais cansativa, né? Então, assim, eu acho que as delegacias, sim, elas têm que melhorar muito nesse sentido do acolhimento da mulher, né? Nós temos hoje muito melhor do que era antes, né? Mas ainda existe essa falha a gente reconhece ela. De atenção, né? Sim, de atenção. Ô, Dali, tem a medida protetiva também que foi criada como forma de ser por exemplo, assim, uma medida que para evitar que se chegue à violência, né, de uma vez por todas. Agora, a gente percebe que como que se fiscaliza, por exemplo, a medida protetiva? Uma mulher vai lá, coloca uma medida protetiva contra o marido, por exemplo, né, que é o mais comum e tal.
Mas ele continua, de repente, invadindo o espaço e tal. Basta ela denunciá-lo, ele está com medida protetiva, mas esteve aqui me ameaçando. Como é que se trata? Como é que se investiga e faz-se dar efetividade à medida protetiva? Precisa fazer BO, não precisa fazer BO? Como é que funciona, na verdade, para ela ser realmente efetiva, essa medida? Então, agora tem um botão do pânico, né? Tem um botão do pânico e agora surgiu a tornozeleira para o homem violento sem precisar ele ser preso. Porque antigamente era assim, ó. Ela conseguia a medida protetiva, aí ela pegava aquela medida protetiva, ele era intimado da medida protetiva, ele não podia se aproximar dela a 300 metros, porém a polícia não tinha como saber se ele se aproximou dela ou não. Exatamente isso. Aí, se ele se aproximasse, ela tinha que ir na delegacia fazer a denúncia. Aí se expediam um mandado de prisão contra ele, ele ia preso não por violência, ele ia preso por descumprimento da medida protetiva, que era um descumprimento de ordem judicial, né? Aí ele ia preso, aí nós, como advogados de defesa do cara, nós pedimos a liberdade dele e pedimos a tornozeleira eletrônica, né? Falou, olha, ele trabalha, tem residência fixa, ocupação lista, tal, coloca a tornozeleira eletrônica. Aí o juiz, na maioria dos casos, mandava colocar a tornozeleira eletrônica, e aí sim, quando colocava a tornozeleira eletrônica, depois dele ser preso, aí se colocava onde ela trabalhava, lá, onde se ele invadisse aquele círculo. Se ele invadisse, hoje não. Hoje a tornozeleira eletrônica, ela já é colocada quando coloca a medida imediatamente. Colocou a medida protetiva, você não precisa ser preso. Já vai lá, coloca a tornozeleira eletrônica nele e dá o botão do pânico para ela. Porque antes valia a palavra dele contra dela. E se ele alega, falando, não, eu não estive com ela, tá falando, não fui, não estive e tal, ela pode dizer, não, ele foi sim, teve lá, me ameaçou. Quer dizer, poderia também usar de uma certa malandragem. Eu, como advogada de defesa, consegui absolver alguns clientes meus com esse negócio de descumprimento de medida protetiva, né? Não, ele não foi, ele não estava lá, era a palavra dela contra dele, entendeu? Muitas vezes a gente conseguia comprovar. Agora não tem mais jeito. Agora não tem como. Por quê? Porque colocou a tornozeleira eletrônica nele, na hora que ele se aproxima dela lá aos 300 metros, ou que o juiz colocar lá, mandar colocar, o botão do pânico vai apitar dela, vai apitar lá também, e eles vão ter conhecimento de que ele está se aproximando dela, quantos metros que ele está se aproximando dela. Agora, algo muito importante que a gente fala para as mulheres é o seguinte: existe uma porcentagem muito grande de mulher que acabou sendo morta com medida protetiva porque elas mesmas autorizaram a aproximação desse homem. Teve uma moça que tem alguns anos que ela foi morta em uma festa na casa dela e ela convidou o cara. Olha, ela estava com medida protetiva e aí ela fez uma festa na casa dela, convidou ele e ele veio e matou ela na casa dela. Então, tipo assim, o conselho que eu dou é que eu atendo também, como psicoterapeuta, eu atendo gabinetes pastorais na nossa igreja, né? Então, assim, quando chega lá mulher vítima de violência, a nossa recomendação sempre sai fora. Ele vai te matar. Tenta evitar o máximo, né? Não cede, né? Não emocionalmente se estabiliza. Porque o que se tinha, acontece. O que nós tínhamos na cabeça, assim, aquele crente mais antigo, né? Ele dizia assim, não, o casamento está acima de qualquer coisa, você tem que suportar seu marido, por pior que ele seja, você tem que tentar, você tem que lutar pelo seu casamento. Né? Não, hoje não. A nossa orientação como pastores, como igreja, como cristão, a sua vida está acima de qualquer coisa. Se esse homem é violento, se ele te bate, se ele tá te expondo a uma situação que tá te maltratando, você separa. Eu já tive situações que o cara me procurou na igreja, quem foi que aconselhou minha mulher pra se separar de mim? Eu falei pra ela, troca a fechadura, coloca as coisas dele pra fora, troca a fechadura, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência, porque a sua vida tá acima de todas as coisas, seus filhos precisam de você precisa estar viva, e ele que vai se tratar. Ele que procura um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, descubra onde vem essa violência e se trate. Agora, você ficar em função disso, aguentando, não pode. Quantos casos você pega, assim, mais ou menos, uma média por mês? Tem muita coisa acontecendo? Muita violência ainda, tem muita violência. Olha, eu hoje tô com poucos casos, porque eu me afastei bastante do criminal um tempo. Teve alguns anos aí, por isso que eu fui pro trânsito, pro direito de trânsito, né? Alguns anos eu adotei uma criança, né? Que hoje tá grandinho. E eu tive a felicidade de adotá-lo com 5 dias. Olha, ele era bem pequenininho. Novinho. Então hoje ele já... E aí eu me afastei um pouco do criminal quando ele chegou numa certa idade, porque eu precisava
precisava estar mais presente com ele, né? Tipo assim, o criminal, ele te exige levantar de madrugada, às vezes para dentro da delegacia, levantar muito cedo para ir para atender uma custódia, e aí eu acabei me afastando um pouco do criminal, aí fui pro trânsito. Mas, assim, as demandas da Lei Maria da Penha, do criminal hoje, elas ainda são bastante. E por que elas são bastante? Primeiro porque a violência contra a mulher existe, ela é real, sim, ela está aí na nossa sociedade. Depois porque, graças a Deus, os meios de comunicação estão falando muito disso. Né? E aí a gente está tendo a oportunidade de conversar com as crianças sobre isso, de falar com elas sobre isso, né? Está se criando uma conscientização maior, uma conscientização, né? Inclusive eu já me coloquei à disposição, me coloco até hoje à disposição das escolas particulares para ir fazer palestras sobre violência nas escolas. Porque bacana, isso é somar, isso é levar informação, claro, entendeu? E nessa base de formação das crianças que se começa a conscientizar para não tornar aquela criança, por exemplo, um adulto violento, ou uma mulher violenta. É, porque também, muitas vezes a criança vê o pai sendo violento, ou a mãe sendo violenta, porque existe também mulher violenta, muito, e ele acha que aquilo é o certo. Por quê? Porque ele foi criado daquele jeito. E nem tudo que nossos pais fizeram era certo. Eu sempre falo para as pessoas, tira dos seus pais aquilo que era bom e deixa o que era ruim para lá. Muitas vezes o seu pai era um homem violento com a sua mãe, você não precisa ser violento. Você não precisa repetir essa violência, né? Você precisa se tratar, você precisa se cuidar e ver o quanto aquela violência te prejudicou e prejudicou a sua mãe. Muitas mulheres hoje estão fora do mercado de trabalho porque sofreram violência e desenvolveram um câncer. E aí acabaram saindo do mercado de trabalho, né? Por exemplo, o homem violento que ele é violento com a mulher, ela não deseja ter uma vida sexual sadia com ele, ela desenvolve um câncer de colo de útero. Eu, como psicoterapeuta, sei disso hoje, que a grande maioria das mulheres que têm problema ginecológico, de câncer de útero, de colo de útero, câncer de mama, é porque não querem uma vida sexual, ela está obrigada naquela relação. E ela acaba desenvolvendo uma doença, né? O corpo somatiza. Incrível, entendeu? Né? A Lei Maria da Penha, ela atende apenas a mulher vítima de violência ou ela também é extensa, por exemplo, ao homem que sofre violência? São menores os casos, um número menor os casos, mas tem homem que sofre violência da mulher também. A Maria da Penha abrange esses casos ou não? Tem uma lei específica para isso? Quando é o homem, né, digamos que... Quando é a vítima. Quando não é uma relação homoafetiva, é uma relação hétero, o homem ele é atendido pelo Código Penal, né? Lá no Código Penal... Não tem uma lei específica para isso, como é a Maria da Penha, para a mulher. Lá no Código Penal tem acho que é o artigo 29, que fala sobre lesão corporal. Se for uma lesão corporal, tá, ela vai responder, a mulher violenta responde lá pelo Código Penal. Agora, quando é um homem, né, pessoa do sexo masculino, mas que vive uma relação homoafetiva, ele sim é protegido pela Lei Maria da Penha, né? Ah, entendi. A gente tem que fazer muita diferença disso, Yorgo, porque é muito importante falar disso. Mas como é que se diferencia, por exemplo, quem que é o homem do casal ou a mulher do casal, né? Porque tem essa divisão também. Sim. É muito nítido, né? A gente tem uma sensibilidade, né, para isso. Quando a gente vê um casal homossexual, você percebe bem quem é o que exerce a autoridade ali, né? E quem está abaixo a autoridade. Quem está abaixo a missão do outro, né? Quem é a mulher e quem é o homem, mas quem tem a autoridade maior sobre exatamente, o outro, né? Porque quando a gente fala de submissão, é interessante a gente falar sobre submissão, porque tipo assim, as pessoas entendem que nós somos submissos, não porque nós somos frágeis e dependemos do outro. Não. Ser submissa ao outro é estar abaixo a mesma missão. Né? Nós dois aqui agora estamos abaixo a mesma missão, levar informação, né? Exato. Então, quando você está num relacionamento de casamento, você está submissa ao outro, abaixo a mesma missão do outro, né? Então, quando você vê ali numa relação homoafetiva, você logo percebe ali quem está submisso na condição de mulher, naquela relação. Mas é mais uma análise psicológica, terapêutica do que realmente a visão da lei. E se esse cara apanha, a Lei Maria da Penha protege ele. Protege também. Aí nós temos que sair da esfera religiosa, né, lá, né, e vir aqui para a esfera da lei e entender que a Lei Maria da Penha protege o homem, né, pessoa do sexo masculino, que numa relação homoafetiva, se ele apanhar, ele vai ser protegido pela Lei Maria da Penha também. Interessante. Dalila, vamos falar um pouco do direito de trânsito agora. Qual é a percepção, pelo menos eu como jornalista, tenho das leis de trânsito? Que elas não são muito respeitadas. Que parece que os motoristas não estão nem aí para as leis de trânsito. Continuam dirigindo embriagados, continuam dirigindo com carros totalmente ilegais em termos de documento, continuam dirigindo de uma certa forma assim, sem carteira, sem habilitação, sem nada. Porque a gente não vê, hoje eu não vejo uma fiscalização efetiva nas ruas. Até pouco tempo atrás, em Campo Grande, a gente tinha blitz quase todos os dias nas ruas, em todos os lugares. A gente não vê mais isso, né? Qual a tua percepção hoje do cumprimento das leis de trânsito? Por mais que às vezes eles tentam torná-las um pouco mais rigorosas, a gente não vê mudança no hábito do motorista.
Então, é uma questão de educação, né? Infelizmente, a gente vive num país onde é muito difícil educar as pessoas. As pessoas, elas querem viver do jeito que elas imaginam, que está na cabeça delas, né? O trânsito, ele é um caos, porque as pessoas não querem respeitar. Eu lembro, eu morei uma época ali no Aerorancho e o meu vizinho um dia, rindo de mim, né? Falou pra mim assim, Dalila, você é a única pessoa que faz todos os pares aqui dentro do bairro. Todos os pares? Como assim? Aí eu falei assim, claro que eu tenho que fazer o pare, porque eu ia sair... o pare. Aí eu ia sair do bairro, né? Eu fazia os pares, né? Tal, ali, vamos fazer o pare, aqui tem um pare, tem que fazer o pare. Eu digo para as pessoas assim, o você pare... mandava colocar... O pare é para parar. É para você parar, observar e ir. Não é para você chegar assim, olhar e ir. Dá uma olhadinha aí. Não, você tem que desengatar. Desengatou, deixou no neutro, olhou, vai. Por quê? Porque principalmente nos bairros nós temos crianças de patins, crianças daqueles saem do nada, assim, nos lugares, atravessam a rua e tudo. Corre. Então nós temos que ter esse respeito, né? Uma pessoa idosa, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Outro carro que vem, a pessoa tá existe aquele princípio da confiança, que a pessoa vem confiando que você não vai ir. Então assim, eu entendo que hoje nós precisamos, assim como a educação que a gente estava falando da Lei Maria da Penha, a gente tem também que ter essa educação mais assim nas escolas para falar de trânsito, para as crianças já crescer com essa mentalidade, né? De que se precisa respeitar. Por exemplo, beber e dirigir. Não. Eu falo E muita gente faz isso. Só tomei um golinho, eu só tomei uma taça de vinho, alguma coisa assim. Você tira o sentido. Se você uma latinha de cerveja que você beber, você pode fazer o teste e você vai ver que você não tem a mesma percepção mais. Né? Você vê quantas pessoas jovens e idosos, né, que foram mortos no nosso trânsito de Campo Grande. Vamos falar só de Campo Grande, né? Sim. Do nosso trânsito de Campo Grande nos últimos anos. Acidentes horríveis. E o pior é que a gente não vê uma punição efetiva dos responsáveis. Não. E não. Você vê quando vê, o juiz liberou, né, o cara que atropelou e matou fulano de tal, exatamente. Porque não sei o quê, não ficou comprovado isso, aquilo. Muitas vezes atribuem a culpa à vítima. Não, mas a vítima atravessou, né, de uma vez, saiu do nada, cruzou um sinal, alguma coisa assim. Então eu entendo que essas punições, né, tem que ser mais severa, realmente tem que ser mais severa, tem que se cumprir realmente a lei. E isso de, por exemplo, nós tivemos aí um último caso agora de que o rapaz atropelou a moça, né, de moto e matou. Moto. Eu acho que nesse caso, apesar de que eu sou advogada, criminalista, defendo pessoas, mas eu entendo que nesse momento, porque nós não defendemos crime. Claro. Né? Eu sou advogada, eu não defendo que você pode matar, que você pode atropelar. Eu acho que a pessoa tem que ser punida dentro de acordo. E não da maneira que, não, mas tudo bem. Eu penso assim, se existe um nexo de causalidade entre o acontecimento, né, e o desfecho dele, que se não fosse aquela atitude, aquilo não teria acontecido. Então pega aquela atitude e tira, para ver se aquilo teria acontecido. Então você vai ser punido. Se você estivesse dirigindo na velocidade da pista, e mesmo que você tivesse atropelado ela, será que ela teria morrido? Entendeu? Várias análises têm que ser feitas. Eu sempre falo para as pessoas, cara, o engenheiro de trânsito colocou essa placa aí porque é para você obedecer. Não é para você fazer do jeito que você quer. Se fosse para você fazer do jeito que você quer, o engenheiro de trânsito não teria feito isso aí. Teria sido do jeito que a gente queria. Então, tem uma lei de trânsito que tem que ser obedecida. Por outro lado, existem algumas coisas que o Detran, que é a minha área de atuação, existem algumas coisas que o Detran falha. Né? Eu acho que o próprio Detran poderia gerar mais campanhas, né, de conscientização. A própria OAB, porque a OAB também tem uma comissão de trânsito, né? A própria comissão da OAB também nós poderíamos trabalhar mais nisso, né, de educar as pessoas. Mas eu acho que o comportamento nosso, né, no trânsito, ele tá falho. No teu escritório você atende que áreas do trânsito? O trânsito, eu sempre tive assim, as pessoas sempre me procuraram para resolução de acidentes, né? Eu sempre tive muita sorte, acho que não lembro nenhum que eu tenha perdido. Geralmente quando acontece ali que a pessoa me procura, né? Eu sempre faço ali um croquis e tal, e a gente consegue comprovar que estava certo, né? Mas assim, onde é o meu foco hoje? Eu trabalho com indicação de condutor, né? E trabalho com bafômetro. Com as leis com as blitz, né? Blitz da lei seca. O que acontece? Indicação de condutor, eu comecei a trabalhar com indicação de condutor por causa da minha CNH. Eu já era advogada, tive um problema na minha CNH, eu estava procurando uma área que não desse muita audiência, né? Que fosse mais tranquilo. E aí um dia eu tive problema com minha CNH, fui no Detran.
Cheguei lá no Detran, fui conversar lá no Detran para explicar pro rapaz que não era eu que tinha feito a multa, né? A pessoa tinha feito 90 pontos na minha CNH. Nossa. E aí eu fui lá conversar, daí a moça falou, vai lá no jurídico, conversa lá no jurídico. Mas isso porque o carro estava no seu nome e ele estava utilizando? Ele comprou o carro, não transferiu? O meu marido tinha pegado uma moto minha, e entregou para uma pessoa. Sim. E a pessoa ficou com a moto e começou a fazer multa, porque não estava o nome dele, né? Ele passava na lombada eletrônica, assim, não tava nem aí. Aí o próprio advogado lá, né, assessoria jurídica do Detran, me explicou o que acontecia e me explicou, assim, como que eu poderia fazer. Eu falei, gente, esse negócio dá dinheiro se a gente for trabalhar com isso, né? Aí eu fiz, o jeito que ele me falou, daí eu fui lá na pessoa que tava com a moto, que eu descobri onde que a moto tava, e aí eu fiz, deu certo pra mim. Aí eu falei, rapaz, eu vou... Você conseguiu reverter as multas pra ele, não pra você. Eu consegui reverter, tal, salvei a minha CNH, que eu ia ter a CNH cancelada, porque era muita multa, né? Mas tem um prazo pra isso, Sim, né? tem um prazo. E é aí onde a gente entra. Por quê? Porque nesse caso meu, eu já tinha perdido todos os prazos. E aí o Detran nem te recebe mais um recurso. Porque você entra lá... Já passou o prazo. Existe dois agravantes. Primeiro, você pode estar com a indicação de condutor fora do prazo. Você perdeu os prazos. Por quê? Quando o Detran manda notificação, o Detran manda notificação para o endereço da sua casa. Daquela casa que quando você fez a CNH, não é o endereço do carro. Tem gente que acha que ele comprou um carro, colocou o nome dele, que o Detran já vai saber onde você está e manda lá onde está o carro. Ele vai no endereço que está registrado, está cadastrado lá. Ele manda a notificação para o endereço que está a sua CNH. E aí, às vezes, você muda de casa e não muda o endereço da CNH lá no Detran. Aí o Detran manda as notificações para a sua CNH, você perde o prazo, e aí quando você percebe, por exemplo, a cada 15 dias o Detran publica o edital de pessoas que estão cancelando e que estão suspendendo a CNH. Mas essas notificações agora vêm para o aplicativo, né, de CNH. Sim, se você se cadastrar. Se você se cadastrar. Se você for lá no seu aplicativo e falar que você quer, você recebe. Se você não falar que não quer, não recebe. Pode ser, não quero receber. Não. Fazer, né? Eu não recomendo a pessoa tapar receber. Os olhos ali. O que acontece? Essa indicação de condutor fora do prazo que é o nicho do meu escritório. Porque se você perdeu todos os prazos, né, administrativo do Detran, aí você pode fazer judicial. Aí você pode chegar no juiz e falar, doutor, não foi eu que fiz essas multas, né? Eu vendi o carro, a pessoa pegou o carro lá, fez essas multas aqui e tal, produz prova disso. Geralmente eu peço pro real condutor fazer um documento, assinar, reconhecer firma, e aí eu entro e já peço uma liminar. Eu tenho alguns clientes dirigindo com liminar, que daí o juiz entende, daí o juiz notifica o Detran para deixar suspenso até ele julgar, né? E o Detran vem no processo também, e essa é uma indicação de condutor fora do prazo. Acontece duas coisas, acontece a indicação de condutor fora do prazo, quando você já perdeu todos os seus prazos no Detran, e a indicação de condutor quando o Detran não aceita, porque muitas vezes o real condutor não tinha CNH. O real condutor estava com a carteira suspensa. Aí eu indico, o Detran não aceita. Aí eu posso fazer judicial. Por quê? Porque o juiz entende que não é o fato dele não ter CNH ou da CNH dele estar suspensa que eu vou responder por ele se ele fez a multa. Independentemente do prazo, né? Exatamente. Se venceu, se não venceu, o direito continua o mesmo. O direito continua o mesmo. Aí a gente consegue. Essa semana eu tive 2 sentenças favoráveis para clientes meus, né? Que deixaram o carro à venda na loja e aí um funcionário da loja pegou, saiu e fez 2 multas na CNH dele. E aí depois, quando ficaram sabendo da multa, já estava fora do prazo. Então, o bacana disso é a indicação de condutor fora do prazo, quando já perderam os prazos ou quando a pessoa não tem CNH ou a CNH está suspensa. Doutora, no caso de blitz da lei seca, né? Porque dizem assim, nós não podemos produzir provas contra nós mesmos. O que é melhor ou menos pior fazer? Soprar o bafômetro ou se negar a soprar o bafômetro? A multa vai vir do mesmo jeito, o carro pode ser apreendido, mas como é que, por exemplo, o direito enxerga hoje, né, quem aceita soprar o bafômetro, mesmo sabendo que vai registrar uma quantidade de álcool ali e tal, ou aquele que não, eu não me nego, vocês é que vão ter que provar que eu estava embriagado. Como é que funciona isso melhor? Então, aqui, acontece assim, se você soprar, se você tiver bebido, você sabe que você bebeu, hoje eles estão fazendo um pré-teste. Você chega lá, eles fazem um pré-teste, só para saber antes de soprar o bafômetro. Antes de eles fazem um pré-teste. Aí ele fala, você vai soprar o bafômetro? Se você soprar, você sabe que você bebeu. Então eu falo, se você sabe que vai dar positivo. Sabe que vai dar positivo. Se você soprar, você vai levar a multa lá de quase 3 mil reais na CNH, você vai sair dali preso, e você vai precisar de um advogado para de tirar depois ali. Tirar de lá.
E você vai responder um processo criminal por dirigir embriagado, porque daí não é mais código de trânsito, é código penal. Você sai preso, você não sai, tipo assim, eu vou chamar alguém para vir dirigindo, eu vou embora para casa. Se você soprar, você sai preso. Por quê? Porque é crime. Sai preso. Porque dirigir embriagado é crime pelo código penal. Então, se você sai de lá, você sai, o agente é obrigado a te conter você ali, prender, levar para delegacia. Né? Você vai passar um vexamezinho ali e ainda vai responder um processo criminal por dirigir embriagado. E aí vai abrir teu histórico criminal, né? Todo aquele sebo que a gente já sabe que acontece, não é legal. Então, se você sabe, e aí você vai ter que alguém levar o carro, ou você vai ter que deixar no pátio do Detran, depois você tira. O carro é apreendido ali naquele momento também. Se não tiver alguém para levar, o carro é apreendido também. Mas se tiver alguém, o carro leva embora, fica preso mesmo só o condutor. Agora, se você não quiser soprar o bafômetro, é uma liberdade que você tem de falar, não, eu não vou soprar. Só que daí você vai responder a multa, né? Vai ter que pagar a multa do mesmo jeito. O carro pode ser apreendido também. O carro pode ser apreendido também. Se não tiver ninguém que leve o carro pode ser apreendido também. E aí você vai ser notificado, né, para pagar aquela multa e para responder dentro do Detran, que você pode ficar suspenso 12 meses de dirigir. Tem a suspensão da carteira. Tem a suspensão também, de 12 meses de dirigir, porque você se negou a fazer o teste do bafômetro. Então, qual é praticamente... Mas isso independente de qualquer julgamento? Você vai ficar suspenso 12 meses. Que são as multas que a gente fala que não tem pontuação, né? Tem multa que fala, não tem pontuação. Não, porque já é suspensão. Já é suspensão, quer dizer, a punição é maior do que, mas não tem pontuação. E realmente não tem pontuação, então, para isso. Não, ela já fica suspensa 12 meses direto. E o pior se você estiver dirigindo durante... Mas o bacana também disso é que é assim, você vai ficar suspenso 12 meses, porém você vai ter 6 oportunidades de se defender. Você vai receber a notificação da defesa prévia, aí depois você vai ir para o Jari, por último, o último recurso, aí depois você vai ser recomendado para suspensão, e lá quando você for recomendado, você vai ter de novo oportunidade de se defender, e pasme você, o bafômetro tem muita nulidade, que você pode derrubar uma multa de trânsito. Se consegue derrubar? Mas porque, por exemplo, uma aferição do aparelho, por exemplo. A aferição do aparelho. Por que tipo de coisa pode ser? Por exemplo, assim, quando você é parado lá na Blitz, você pode pedir pro agente que você quer fazer 15 minutos de jejum e beber água. É um direito seu. Pode. Mas resolve. Às vezes, né, de repente, você bebe água, tal, ali. Por exemplo, vou te dar um negócio que cai no bafômetro. Comer pão. As pessoas dizem que já teve gente que caiu no bafômetro, né, porque comeu pão. Eu já ouvi falar, mas sempre achei que é um pouco de mito esse tipo de coisa. Comer pão, comer um bombom, né, de licor, alguma coisa. Cai mesmo? Eu tive uma amiga que ela caiu agora na época da pandemia, por causa do álcool no carro. Ela tinha respirado o álcool dentro do carro, porque ela tava com o vidrinho de álcool, ela era paranoica, com medo de pegar coronavírus. Só pelo fato dela ter respirado ali? E deu um absurdo, ela não concordou. Ela soprou porque ela sabia que ela não tinha bebido. Só que na hora que ela soprou que deu, ela falou, pô, gente, eu não aceito. Eu quero ficar aqui, 15 minutos você vai fazer de novo. Porque eu não bebi. Então você tem direito aos 15 minutos de jejum e beber água. Isso, para poder você fazer. Se você pedir e o agente não deixar, pode dar uma nulidade. Se eu estou grávida, por exemplo, e eu falo que eu não quero soprar, eu também tenho direito de não soprar, porque ele tem outros meios de descobrir se eu tô embriagada, entendeu? Ou, por exemplo, olha... Tem a prova de vídeo que você pode gravar, tem uma série de outras coisas. Tem uma série de outras coisas. Eu tô com uma nulidade agora lá no escritório de uma amiga minha, que ela tava vindo para Campo Grande, e aí o agente fez exatamente o que ele não podia fazer para não dar nulidade. Ele parou ela tinha bebido, né? Segundo ela, eu tinha bebido pouco, mas tinha bebido alguma coisa e tal, e ele parou ela. O que acontece? Ele parou ela ficou insegura, porque ela tinha bebido pouquinho, mas tinha bebido. Ela pediu os 15 minutos de jejum e a água, ele não deixou. Ele pediu para ela fez o pré-teste nela, pediu para ela chamar alguém para levar o carro. Ela falou, não vou soprar. Ele falou, então chama alguém para levar o carro. Aí 40 quilômetros de Campo Grande ela falou, não tem quem vem buscar o carro aqui, você vai ter que guichar, porque eu não vou levar e não tem como sair daqui. Aí ele falou, então tá, então dá pra mim a foto da CNH da sua amiga, que eu deixo você levar o carro. Porque ele queria a foto da CNH da amiga para preencher o AIT. E aí ia deixar ela... E deixou. Deixou ela mesmo levou o carro. É nulidade. Eu anulo essa multa ainda que eu tenho que ir pro Supremo. Porque ele cometeu uma irregularidade ali. Porque se ele, como agente,
entendeu que ela estava embriagada, um jeitinho dela pra ele se livrar também, porque ele também não queria ficar ali. Lógico. Porque se ele prende ela, ele ia ter que fazer um monte de coisa que ele também não queria fazer. Aí ele pegou e liberou o carro pra ela veio dirigindo. E ela tem tudo no WhatsApp, ela conversando com a amiga, pedindo a CNH, conversando certinho e tal. Então eu entrei com um pedido de nulidade, pedido judicial, nulidade, né? Por quê? Porque ele praticou, porque existe o DETRAN, que é as leis de trânsito, né, lá que você tem que cumprir, porém existe o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E tem algumas coisas que regulamenta o DETRAN. E o CONTRAN, ele tem uma ficha de fiscalização que ele diz naquelas fichas quando multar e quando não multar. E o que você pode fazer que pode anular aquela multa. Entendeu? E esse, por exemplo, de deixar você mesmo dirigir o carro, mesmo quando você desconfia que a pessoa está embriagada, eu aplico a multa, mas eu deixo você sair com o carro. Quer dizer, cometeu uma irregularidade. Cometeu irregularidade, dá uma nulidade, você pode derrubar uma multa de trânsito. Além de que você pode ir lá, ver se aquele aparelho que foi usado estava regular, se ele foi fiscalizado, né, se estava tudo certo. Então tem algumas coisas que você pode fazer ali no bafômetro que você derruba uma multa de trânsito. Dalila, já vi muito na internet isso. Você quer derrubar uma multa de velocidade, por exemplo, de radar, que a gente vê. Se você passou lá, lógico, você tem que passar acima dos 10% da velocidade, né? Não, ou superior a 50%. Superior a 50%. E aí se você pega lá, tem uma listinha que você entra na internet, lá consegue lá a referência de tal radar e checa se ele está aferido pelo Inmetro ou alguma coisa assim. Isso. Se ele não tiver nessa lista, eu consigo anular a multa. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é verdade. É a única forma que... Eu nem faço muito isso no escritório, porque é uma coisa que eu não posso... Eu só faço o que eu posso, garantir mais de 50% um resultado. Bafômetro, por exemplo, a gente pode garantir um tanto baseado por cento. Na lei, baseado nas regras. Você pode garantir um resultado. Esse aí, que é os pardalzinhos, né, que as pessoas falam, esse aí é mais difícil, porque ele realmente tem que estar irregular. E geralmente ele tem uma foto. O que acontece muito aí é a indicação de condutor. Né? Que, não era eu que estava dirigindo, era fulano. Mas ele geralmente ele tira uma foto da placa do carro, né? E aí a gente consegue anular, mas nesse caso aí só mesmo se ele estiver irregular. Se você checar lá no Inmetro e o aparelho... Está acontecendo também o negócio da concessão, né? Teve o Marquinhos Strade, né? Entrou com ação aí e tal, e derrubou bastante multa. Porque terminou o contrato de concessão e os radares continuaram multando. Então quem teve multa após o fim do contrato da concessão até o início do novo contrato, essa multa pode ser anulada. Essa multa pode ser anulada, porque eles não tinham concessão para fazer, né? Então aí tá correndo aí, né? E você está defendendo esse tipo por exemplo, de cliente? Então, por exemplo, olha, quem precisar, quem for multado, que precisar te procurar, você consegue resolver. Eu tenho uma ação, assim, lá de uma senhora que realmente o rapaz... nós fizemos as duas coisas. Eu fiz a indicação de condutor, porque não era ela que estava dirigindo. Sim. Foi um rapaz que comprou o carro dela. E fiz a outra e pedi também a nulidade por isso, porque essa multa foi feita nesse período onde estava suspenso. Existe aí os prós e os contras, né? Eu acho que é difícil você ficar sem a concessão e sem uma fiscalização, porque pode dar margem para as pessoas praticar, excesso de velocidade, matar pessoas, né? Porque nós, como eu estou dizendo, advogados, a gente não defende crime. As pessoas têm que andar certo, né? Porém, se o Estado está sendo falho... Você vai buscar a falha na brecha da falha no Estado, né? Sim. Eu aconselho muitas pessoas no escritório. Quando elas chegam com essas coisas, eu falo, não, a gente vai fazer isso aqui, mas você tem que procurar andar certo. Eu pego no pé mesmo. Meus clientes, né, do criminal, do trânsito, todos apesar de que a gente entra com recurso, a gente tenta tirar essa multa, a gente tenta fazer que eles tenham uma pena menor, mas eles também sabem, quem passou por mim sabe que leva um bom conselho. Um bom puxão de orelha. Um bom puxão de orelha, né? Doutora, por exemplo, tem pontuações diferentes. O limite de pontuação já é diferente para vários tipos de multas, né? Explica pra gente como é que está funcionando. Então, o que acontece, né? A pontuação, nós podemos chegar até 40, né? E o mais legal disso, né, que eu achei interessante... Antigamente era 20, né? Chegava nos 20. Os motoristas que têm a CNH profissional, né, que são os Uber e os motoristas de carreta, de caminhão, eles podem eles também podem chegar a 40 pontos como a gente, porém eles têm eles têm aí uma regalia muito legal, que pouca gente sabe. Quando eles completam 30 pontos, falta só 10 para eles ficarem em suspenso, né? Quando eles completam 30 pontos, eles podem ir lá e fazer a reciclagem. E aí zera? E zera.
Ah, interessante. Entendeu? Então, isso só para motoristas profissionais? Só para motorista profissional. Quando o motorista profissional tá chegando ali, quando ele chega no 30 ponto, aí por isso que, assim, eu acredito que isso levou algumas pessoas a fazer a atividade remunerada na CNH, né? Uhum. Inclusive eu fiz também, eu tenho atividade remunerada na minha CNH, mas na época eu não fiz nem por isso. Mas assim, é muito importante isso, porque principalmente hoje, por exemplo, você sabe que existe uma frota muito grande de Uber, né? Muita gente está ganhando dinheiro com o aplicativo, né? E aí, o que acontece? Ele tá mais tempo na rua. Então, ele pode praticar mais multa, né? Ele pode fazer mais multa, né? E aí, o que acontece? Ele pode, quando chegar em 30 pontos, continuar trabalhando, ir lá, fazer a reciclagem, não precisa parar de trabalhar, fazer a reciclagem e voltar de novo, zerar a pontuação dele e ele voltar normal. Ah, entendi. Mas tem, por exemplo, uma tolerância, né? Diferente, assim. Então, tem gente que pede a carteira com 20 pontos, tem gente que pede com 30, tem gente que pede com 40. Né? Depende da multa que ele levou. Depende da multa que ele levou. Tem essas multas leves, quando você leva a primeira multa, eu falo assim, nós advogados, nós chamamos as pessoas para o nosso escritório, não é porque a gente só precisa ganhar dinheiro, mas a pessoa precisa se orientar, né? Existe uma multa leve que você pode fazer uma notificação para o Detran e pedir só para que ela seja uma advertência. Aquela de 3 pontos pode se converter apenas numa advertência sem pontuação. Se você deixar somar tudo isso aí, chega um momento, por exemplo, você chega lá com um monte de multa dessa aí. E se eu entender que essa multa leve aí dá uma advertência, eu posso tirar, por exemplo, 3 pontos da sua CNH. Eu posso fazer uma autodefesa lá no Detran, que não precisa nem ser judicial, dentro do Detran mesmo, pedir para ele converter isso aí numa advertência por escrito. Então você consegue reduzir a pontuação da carteira. Você consegue reduzir a pontuação dele na CNH. E aí ele ficar com advertência, entendeu? Agora, tem que ter muito cuidado com essas multas gravíssimas. Né? Porque quando você começa... Que é a de 7 pontos. A de 7 pontos. Porque quando você começa com essa multa gravíssima aí, para você ir para uma que dá suspensão, é daqui para ali. Por quê? A multa que dá suspensão passar mais por exemplo, a velocidade da pista é 50, você passa 100 e pouco. Aí não dá, mas... Já é suspensão direta, não dá pontuação, é suspensão direta. Andar com criança na moto sem capacete. Carregar menor de 10 anos numa moto. Sem pontuação, mas suspensão direta. Sem pontuação, mas suspensão. Fazer cavalinho de pau, de moto ou de carro, dá suspensão. Eu tive uma amiga que agora a gente conseguiu tirar a pontuação da CNH dela, passou pro enteado. O enteado não tinha CNH. E ele foi pego fazendo... ele pegou o carro e foi fazer cavalinho de pau. O agente não parou, o agente só pegou a placa. Anotou a placa. Aí foi pra CNH dela. Aí a gente teve que ir lá, e ele não tinha CNH, teve que fazer todo um processo para poder passar para ele. Então a gente tem que ter cuidado, porque não só a somatória de ponto, mas a multa que você faz, que já dá direto suspensão na sua CNH. E aí você pode ficar com a CNH suspensa, e se você for dirigir com a CNH suspensa e for pego, você pode ser cancelado. E ter que fazer a CNH tudo de novo. Tem um caso muito curioso que um amigo me contou, de que tinha uma pessoa que estava numa festa, tinha bebido, não ia poder dirigir. Né? O que ele fez? Ele botou o filho para dirigir para ele. Filho menor de idade sem CNH. Diz que a multa ou a infração é menor do que se ele for pego embriagado. É isso mesmo? Isso acontece? Não, isso é muito grave, não pode. Não pode, Você sabe né? por quê? Eu achei estranho também e tal. Mas, enfim. Porque você veja só, quando eu digo para você que foi o caso dessa cliente minha, que o enteado pegou a chave, ela não deu a chave. Ele pegou. Ela chegou cansada, colocou a chave lá no chaveiro e foi dormir. O enteado levantou, a chave estava lá, ele pegou o carro e saiu. Pronto. Ela não permitiu. Se ela chega na frente de um juiz e diz assim, olha, eu dei a chave para ele, ela perde a CNH dela. Então não quer dizer, não resolve essa coisa. Vou botar meu filho para dirigir porque a punição é menor. Não, você não perde a sua CNH. Porque tem um consentimento, Sim, né? você entregar veículo automotor para pessoa não habilitada é perca de CNH, cancela sua CNH. Inclusive, nós tivemos um caso aqui, há um tempo aí, de um menino de 12 anos que pegou a carreta do tio e andou, já estava chegando em São Paulo, dirigindo a carreta do tio. Eu vi um caso assim. E ele teve a CNH cancelada. E uma CNH profissional. Né? Então, tipo assim, não pode entregar... Não caiam nessa que se ouve muito essas historinhas de internet, porque realmente... Não acontece em alguns casos, inclusive, eu sempre digo para as pessoas, quando a pessoa chega, eu já falo, você entregou a chave para ele, ou ele pegou a chave no chaveiro, ou pegou a chave e saiu? Não, eu não entreguei, eu deixei a chave lá. Outra coisa que é bem importante a gente fazer a população entender
Eu vejo muitos pais fazer isso. Ah, meu filho está na idade de faculdade, ou está na idade na escola, eu vou financiar uma moto, vou dar uma moto para ele ir para a escola, né? Aí ele vai, o filho não tem CNH. Nossa, ele tá dando uma arma na mão do filho e não sabe. Exatamente. Muitas vezes. Aí esse menino pega essa moto, não tem como você chegar na frente do juiz depois e dizer assim, olha, ele tá fazendo multa, e aí a multa vem pra CNH do pai. Por quê? Porque foi financiada no nome do pai. Lógico. Entendeu? Mas a multa vem pra CNH dele. Só que quem tá fazendo a multa é o filho. Aí o juiz vai dizer assim, sim, mas você financiou a moto e deu pra ele, como é que você não sabia? Você entregou um veículo automotor na mão de uma pessoa que você sabia que não tinha CNH. Sem habilitação, Sem muitas vezes habilitação. menor de idade. Então não facilita. Não dá para facilitar. Você pode complicar mais ainda a sua vida. É melhor você ir bêbado que você só responde. Bom, gente, quem tiver as questões ligadas ao trânsito e principalmente também a questão da Lei Maria da Penha, está aqui a doutora Dalila Barbosa Soares. Aqui no rodapé está aqui todo o endereço, o contato, o telefone dela, né, para vocês poderem entrar em contato e resolver problemas que muitas vezes vocês não sabiam que poderiam resolver em questões de trânsito, em questões de violência, né, contra a mulher. Doutora, eu achei bastante ilustrativa a conversa, eu fiquei sabendo de coisas que eu também não conhecia, né, nesses setores. Eu acho que realmente é sempre importante a gente estar bem informado, né? E, obviamente, conhecer, né, os direitos que nós temos pela própria lei, né, que tá previsto por aí. Obrigado por esse bate-papo, foi bastante ilustrativo. Eu que agradeço. Bom levar informação, né? Com certeza. Então, se vocês quiserem, tá aqui no rodapé aí, né, todo o contato da doutora Dalila em relação a trânsito, Maria da Penha e outras questões também, basta consultá-la para poder saber. Doutora, muito obrigado pela conversa. Agradeço. Tudo de bom e até a próxima. Até a próxima. Bom, gente, em breve tem mais o seu negócio aqui para vocês. Até a próxima.